aula. A Manu pediu para a gente responder essa questão aqui, a letra 1 dos itens. Eu vou responder um item e aí vocês escolhem outro. Vou responder a última. Pode ser a última, F de 2? Pode. F de 2. Eu sei que F de 2, esse meu 2 é o meu domínio, que equivale ao meu x. Então, eu tenho que x é igual a 2. Se x é igual a 2, eu vou usar que função? Vai ser a resposta 1 ou menos 1? Eu uso 1 se x for maior ou igual a 2. E eu uso menos 1 se x for menor que 2. Qual das duas eu vou usar? A primeira. A primeira. Então, F de 2 dá quanto? Boa tarde, Que é Marina. isso? Boa tarde. F de 2 é quanto? É 1. Porque x é maior ou igual a 2. Então, você vai ter que F de x vai ser essa ou essa. Vocês não conseguiram fazer essa não, gente? Essa é tão fácil. É porque eu não estava entendendo. Mas entendeu agora? Você pode só explicar de novo, porque deu uma travada aqui. O x aqui do f de 2, o x é 2. Quando o x for maior ou igual a 2, a função é 1. Quando o x for menor que 2, a função é igual a menos 1. F de 2 é igual a quanto? A 1, porque x aqui é igual a 2. Cabe nessa primeira aqui, ó. Ah, sim, é só para ver qual das funções é correspondente, né? É, porque quem vai dizer é esse domínio aqui, ó. Ah, sim, entendi. Se eu tenho lá f de menos 7. F de menos 7 é quanto? Menos 1. Por quê? Porque x é igual a menos 7, que é menor que 2. Beleza? Ok. Beleza. Bem simples essa. Beleza. Essa de cá é a mesma coisa. São 3 questões iguais do mesmo jeito. Quer que eu faça uma parecida com a de baixo? A de baixo é mais complicadinha um pouquinho. Mas é a mesma coisa, a mesma resposta. Professora, eu fiquei com dúvida nessa aí, que é f de menos 2 menos... Ou é vezes, calma. Que tem duas Que tem duas. funções. Essa aqui Isso. e na de baixo. Também. É a mesma coisa da outra, igualzinho. Eu tenho as duas funções aqui. Você vai calcular. Eu não vou fazer nem A, nem a B, nem a C. Eu vou fazer a letra D. Se na letra D eu quero f de menos 4 mais f de 2, como é que eu vou resolver? Isso aqui é o meu domínio, que é o meu x. Isso aqui é o meu domínio, que é meu x. Nesse primeiro caso, x é igual a menos 4 e menos 4 é menor que zero. Nesse segundo caso, x é igual a 2 e 2 é maior ou igual a zero. Concordam? Sim. Então, no primeiro caso, eu vou usar qual das duas leis? Nesse aqui, para f de menos 4, eu uso qual das duas? A afim ou a quadrática? Eu uso a afim ou eu uso a quadrática? Eu não vou falar, não. Se vocês não responderem, eu não vou falar. Gente, A quadrática, a quadrática. Por que a quadrática? Quem respondeu? porque x é menor que zero. Exatamente.
x é menor que zero, então eu usar de baixo, porque x é negativo. Todos os valores negativos menores que zero, eu uso essa. Todos os valores positivos maiores que zero, eu uso a de cá, ó. A linear. Pronto. Agora é só substituir. Só que aqui é f de menos 4. E aí vocês vão substituir. No lugar do x, vocês vão colocar o menos 4. É só resolver. F de menos 4 é igual 4 vezes menos 4 ao quadrado, que é 16, menos com menos mais 4, mais 5. F de menos 4 é igual. Quanto é 16 vezes 4? 6 vezes 4 é 24. 4 vezes 1 é 40. 4 vezes 10 é 40. Então, 64 mais 4 mais 5. Quanto é o F de menos 4? 68 mais 5, que dá 70. Professora, Pois não. desculpe interromper. É que as meninas estão dizendo aqui no chat, perguntando se a senhora vai postar a aula porque a internet dela tá caindo. Eu vou postar sim. Eu vou postar. Beleza? Então, aqui, ó, esse primeiro caso, eu usei a função. Voltando aqui, ó. Primeiro caso, eu usei essa. É que eu tô nessa questão, tá, gente? Na primeira questão, essa parte daqui, ó. Nesse caso, eu vou colar aqui para vocês enxergarem. Tá dando para ver, não dá? Sim. Eu tô fazendo a letra D, não é nem a A, nem a B, nem a C. A, B e C vocês fazem. Então, eu tenho a primeira equação e a segunda equação. Para todos os valores menores que zero, eu uso a segunda equação. Para todos os valores maiores ou igual a zero, eu uso a primeira equação. Então, nesse caso é menos 4, eu uso a segunda equação. Como aqui é 2, eu uso a primeira equação. É só olhar o domínio. Então, vai ser menos 2. Aqui vai ser f de 2, né? Aí no lugar do x eu coloco 2. Menos 2 vezes 2 mais 3. O meu f de 2 vai ser menos 4 mais 3. Meu f de 2 vai ser menos 1. Alguma dúvida? Deu para entender? Tranquilo. Não é fácil? Deu. Deu para entender. É facinho, não é? Só é escolher qual dos dois você vai escolher, vai aplicar a função. Vai depender do x. Quem vai dizer é o domínio aqui. Ô, professora, aí nesse caso eu vou ter que subtrair 76 menos 1? Ah, sim, ainda não acabou. Aí a letra D tá mandando fazer o f de menos 4. F de menos 4 deu 73. Mais o f de 2. F de 2 deu menos 1. Então é 73 menos 1, que dá 72. Exatamente. Dúvidas? Então, essa primeira questão todinha é dessa forma. Aqui, ó. A questão, a primeira, eu não preciso nem substituir, porque são funções constantes, né? Olha o que está dizendo nessa aqui. Se eu fosse desenhar o gráfico, eu pedisse para desenhar o gráfico disso aqui. Está dizendo o seguinte, ó. Que para todos os valores de x, aí eu tenho que botar aqui, ó. 1, 2. Para todos, isso aqui é x, né? Esse aqui é y. Para todos os valores que x for maior ou igual a 2, ou seja, todos esses valores aqui, ó, 3, 4, todos os valores que estão aqui, como é dos reais para os reais, então entra todos, né? Todos os valores, ó. Todos os valores aqui, ó, que x que for maior ou igual a 2, a minha função é definida por f de x igual a 1. Então, nós vamos ter uma função constante igual a 1. Tá certo esse desenho? Não. Tem que começar daqui, ó. Do 2, entendeu? Sim. E é bolinha
fechada, porque aqui é maior ou igual. E agora você vai fazer o de baixo. Para valores menores que 2, ou seja, para esses valores aqui, ó. Para esses valores aqui, ó. Todos esses valores que forem menores que 2, x menor que 2, nós vamos ter uma reta igual a menos 1. Então, a minha reta vai fazer isso aqui. Certo? Só que aqui não tem igual, é só menor. Então, a bolinha é bolinha aberta. Então, este é o gráfico dessa função. 1, se x maior ou igual a 2. Menos 1, se x menor que 2. Então, é só vocês olharem aqui, olha só como é simples analisar. F de 0. 0 está aqui. Se 0 está aqui, a função, o resultado vai ser quanto? Menos 1. Aqui é 1, ó. Certo? Então, 0 vai ser menos 1. Se for menos 2, menos 1, qualquer valor que for aqui, ó, vai ser sempre menos 1. Agora, para qualquer valor acima de 2, a reta vai ser aqui. A imagem vai ser no 1. Então, essa é a lei. É uma função constante dos dois lados. Então, o desenho é assim. Agora, se eu quiser fazer o gráfico da outra questão, aí eu teria que interpretar. Olha só como seria o gráfico da outra questão. Teria que fazer um monte de conta. Teria que fazer as raízes. Isso aqui é equação primeiro grau e segundo grau. Só que a gente está fazendo separado, 2 vezes. Vou ter a primeira função, que é menos 2x mais 3. E vou ter a segunda função, que é f de x igual a 4x quadrado menos x mais 5. Vão ser duas funções, 2 gráficos. Uma para valores maiores ou iguais a 0. E a outra para valores de x menores que 0. Então, esse lado direito vai ser a primeira e o lado esquerdo vai ser a segunda. Como é que eu resolvo essa primeira aqui? Essa primeira, eu vou achar as raízes. Como é que eu acho a raiz? Já sei, né? Pego isso aqui igual a 0. Se eu quiser resolver, eu resolvo isolando x. Se eu não quiser resolver, eu faço aquela regrinha, menos b sobre a. Eu quero resolver, então eu vou fazer menos 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre menos 2, x igual a 1,5. Então, esse é o meu valor de x, a minha raiz. Então, significa que esse gráfico daqui, ela vai começar, ele vai cortar, vou marcar aqui os pontos, ó, que é o 1, que é o 2, que é o 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que eu tenho nesse primeiro gráfico aqui? Não precisa não pedir gráfico, só pedir calcular o valor. Estou mostrando um gráfico só para vocês entenderem. Se tiver uma questão dessa com gráfico, é assim que se faz. Vou fazer aqui, ó. O que eu sei disso aqui? Que meu A é negativo, então ela é decrescente. Meu B é 3. E se é meu B é 3, ela vai cortar no 3, no eixo Y. E eu já sei que minha raiz é 1,5, então ele vai cortar aqui no 1,5. Eu já sei marcar minha reta dessa primeira aqui. Minha primeira, a reta fica dessa forma, ó. Lembra? Primeiro assunto de função afim. Então, só que não vai até lá, ó. Só vai até o... Só vai do 0. Tá dizendo que é do 0? Então, vem do 0. Tá dizendo que no 0, ela é maior ou igual. Então, é bolinha fechada. Então, aqui eu tenho uma bolinha fechada. Agora, quando eu passar do 0 para o lado esquerdo, ou seja, quando for menor que 0, que é o que está dizendo, eu uso a lei de K. Como é que eu desenho o gráfico de K?
de quadrática? Eu tenho que achar as raízes. Esse valor aqui de mais C, eu já sei que é onde corta o eixo Y, assim como isso aqui corta o eixo Y. Cortou aqui. Então, ele vai cortar o eixo Y no mais 5. E eu sei que ela tem o valor de A maior que 0, então ela é crescente. E eu tenho que achar as raízes disso aqui, para poder ver onde é que marca, né? Como é que eu acho as raízes aqui? X é igual ao menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Então, eu faço a tão famosa fórmula de Bhaskara, para achar quem são as raízes. E aí, quem eu tenho aqui? 1 mais ou menos. Aqui vai dar 4 vezes 4, dá 16. 16 vezes 5, dá quanto 16 vezes 5? Vou fazer aqui. 80. 80 com mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, dá 81. Então, isso vai dar mais ou menos raiz de 81 dividido por 8. E aí, eu faço x' e x duas linhas. Questão de prova, tá? Então, eu vou ter 1 mais 9 sobre 8 e 1 menos 9 sobre 8, porque a raiz de 81 é 9. Então, eu vou ter que 10 sobre 8. E aqui eu vou ter menos 8 sobre 8. 8 sobre 8 dá menos 1. E 10 dividido para 8 vai dar 1,2, se eu não me engano. 1,25. Pronto. Já achei minhas raízes. Então, como é que eu desenho o gráfico do lado esquerdo para valores menores que 0? Eu vou saber, eu sei que a minha raiz é 1,25, ou seja, é aqui, ó, e menos 1. Eu sei que ela corta o eixo. Tá estranho isso aqui. Tá dizendo que corta o eixo no 5. Mas ela é crescente. Como é que ela vai cortar o eixo no 5 que ela vai ser crescente? Não tem como, né? Eu acho que essa função aqui, ela não... Estranha essa função. Porque aqui o 4 é positivo, então ela tem que ser crescente, um pouquinho para cima. Será que eu errei aqui a conta? Menos B, menos 1, né? Que é o B. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Tá certinho. Dividido por 2 vezes A. Então, tá certinho, não tá? Alguém achou algum erro aqui? Não. Ah, tem um erro. Tá errado. O erro é o seguinte. Não tem raiz. Por que não tem raiz? Eu errei um sinal aqui. Olha só. Vai dar 1 mais ou menos raiz. Aqui é menos, ó. Vai ficar menos 80 mais 1. Dá menos 79. Eu coloquei 81 como se fosse positivo. Então, não existe raiz real. Se não existe raiz real, ela não tem raiz, não corta nada. Então, a gente não pode dizer isso aqui, que ela corta nesses pontos. Então, ela vai começar a cortar. Ela não vai cortar em X. Simplesmente, ela vai ser uma equação dessa forma, ó. Como se fosse assim, ó. E aqui eu vou só prolongar para vocês enxergarem que tem que ela corta no eixo no ponto 5, ó. 3, 4, muito alto, né? Não, faz conta que tá aqui mesmo. Pronto. Só que esse gráfico, ela não pode ter assim os dois lados. Por quê? Porque ela só funciona dessa forma para valores menores que 0. Então,
esse lado eu apago. Esse lado ela vai seguir essa primeira função. E do outro lado ela vai seguir a segunda função. Então, qualquer valor de x que eu pegar e for negativo, o gráfico vai ser o de cá, ó. Para qualquer valor de x que der positivo, o gráfico vai ser o de cá. Então, vai ser esses pontos. Então, esses são os pontos do domínio e aqui é os pontos da imagem, ó. Então, o que que ele pede? Ele pede aqui na questão, por exemplo, o f de 1. O f de 1, ele quer saber qual é esse ponto aqui, ó. Quem é o meu y quando x for 1? Quem é essa coordenada desse ponto A aqui? X é 1, y é quanto? Como é que eu sei? Só pegar e substituir. Nesse gráfico aqui, vocês vão calcular o f de 1. Vocês vão achar o valor de y quando x for 1. Vocês vão achar esse ponto aqui. Aí ele pede também f de menos 1. Então, ele pede esse ponto aqui, ó. Quando for esse ponto, aqui vai ser um ponto, ó. Vocês vão calcular aí. Quando ele pede f de 3, ele quer saber quem é esse ponto aqui. Esse ponto vai ter 3 em x e vai ter um ponto marcado aqui em y, que eu não sei qual é. Eu quero que você calcule. F de menos 3 vai ser esse ponto aqui. Então, vai ser menos 3 com um ponto aqui. Que eu não sei quem é esse ponto. Eu quero saber esse ponto aqui. Tranquilo? Só abaixa um pouquinho, hein, professora? Hã? Desce um pouquinho para eu ver o cálculo da segunda função. Eu fiz Bhaskara, mas delta deu negativo. Se eu tivesse feito só o delta, nem precisava. Eu posso fazer assim também, ó. Vou apagar aqui, tá? Primeiro eu posso fazer o delta. E se eu fizer o delta, eu posso identificar se tem raiz ou não. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí eu vou ver quanto dá delta. Delta dá menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 5. Menos 1 ao quadrado dá 1 e menos isso aqui dá menos 80. 80? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 deu 80 mesmo, foi? Isso. 80. Pronto. Então, a resposta disso aqui deu menos 79. Isso é menor que zero. Então, não existe raiz real. Então, a gente não corta o eixo X. A gente só corta o eixo Y. Posso subir, mano? Boa tarde, professora. Você já fez a que eu te mandei no WhatsApp? Já explicou? Vi, mas eu falei para você vir para o atendimento, para a gente tirar a dúvida. Então, é só essa aí que eu tô com dúvida. Eu comecei na primeira questão. Na primeira aqui. Explicando como faz isso aqui, como é que faz o gráfico, questão de prova. Responder aos pontos e fazer o gráfico. Então, eu fiz aqui o gráfico da primeira e aqui agora eu estou fazendo o gráfico dessa segunda. O gráfico dessa segunda é assim. Primeiro trecho é a função linear, decrescente, e o segundo trecho é uma função quadrática crescente, que corta o ponto 5, não tem raiz, porque eu calculei o delta deu negativo, então não corta o eixo x. Ele só vai cortar o eixo y no ponto 5, que é o valor de c aqui, ó. Então, este é o gráfico, tá? E essa última aqui, se eu quiser... Entenderam que é que eu faço o gráfico da outra? Não precisa não, né? O gráfico disso aqui? O gráfico disso aqui é simples também, ó. Vou fazer uma equação de prova, vai ser essa. Um gráfico assim, para fazer de 3. Eu tenho aqui, ó. Primeira função é a função 2x. Segunda função é a função x mais 3. E a terceira função é a função x² menos 5.
O primeiro é para x menor que menos 2, então aqui tem o menos 1 e aqui tem o menos 2. Então, para valores menores, posso até fazer uma linha aqui, ó. Para todos os valores, a gente amarra e dividir em 3 trechos, ó. Nesse trecho, menor que menos 2, para lá vai ser o primeiro gráfico. O primeiro gráfico é 2x. O até 1, quando chegar aqui no 1, ó. Quando chegar aqui no 1, eu mudo de gráfico. De menos 2 até 1 vai ser x mais 3. E de acima de 1 vai ter outro gráfico. Tá? Acima de 1 vai ter outro gráfico. Então, são 3 trechos. O primeiro trecho é esse aqui. O segundo é esse. E o terceiro é esse. O primeiro trecho é o 2x. Eu vou fazer de uma cor verde. Para vocês entenderem. 2x. Como é o gráfico de 2x? Ele é crescente. Quando x for 1, y é 2. Então, ele vai ser assim, ó. Ele vai cortar no zero, porque o b é igual a zero. Faz de conta que aqui é 1, aqui é 2. Então, aqui. Pronto. Então, vai ser assim. Só que não pode ser assim nesse trecho. Por quê? Porque ele só pega o trecho que é menor que menos 2. Então, esse gráfico ele vai ser só até aqui, ó. Tá? Então, esse pedaço todinho aqui não entra. Ele vai vir só até aqui. Tranquilo? Nesse trecho aqui, ele é menos 2. Até aqui. Agora, de menos 1 até 1 é o gráfico x mais 3. O gráfico x mais 3, eu sei que x mais 3 é igual a 0, x é igual a menos 3. Então, ele tem uma raiz igual a menos 3. E esse aqui é o valor de b, onde corta o eixo y. Então, nesse trecho, ele vai cortar o eixo y no 3. Vou botar aqui 1, 2, 3. Pronto. Então, ele vai cortar o eixo y no 3 e o eixo x no menos 3, ele é crescente porque o a é maior que 0. Então, ele vai cortar x no menos 3. Também não tá aqui o desenho do menos 3. Questão de prova isso aqui, tá? X vai cortar no menos 3. E o y ele corta no 3. Então, o gráfico vai ser assim. Só que ele não vai seguir todo, ele só vai ser até aqui, ó. Esse pedacinho aqui a gente tira, engole. E esse pedacinho aqui que tá passando, a gente também engole. Porque é só nesse intervalo. Tá dizendo que se x estiver entre menos 2 e 1, o gráfico é esse. Se x menor que menos 2, o gráfico é aquele lá embaixo. E se x maior ou igual a 1, aqui tem um igual, ó. Se aqui tem um igual, esse pontinho aqui é bolinha fechada. Não pode esquecer isso aqui não, tá? Como tem um igual aqui, isso aqui é bolinha fechada. Como não tem igual aqui, isso aqui é bolinha aberta. Esse aqui não tem igual, então é bolinha aberta. Agora vamos por último gráfico, x² menos 5. O gráfico x² menos 5, eu vou achar a raiz. A raiz é x² igual a 5, x igual a raiz de 5, mais ou menos x raiz de 5. Mais ou menos raiz de 5, se eu for mais ou menos analisar quanto é a raiz de 5, a raiz de 5 dá 2,23. Então, isso aqui é aproximadamente 2,23. Então, tá aqui, ó. O 2 está aqui, 2,23 está aqui. É a raiz. E o de cá, menos 2,23 está aqui. É x duas vezes a raiz.
Isso aqui é positivo, então é crescente, e o C corta no menos 5. Então, aqui ele vai cortar no menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, nesse ponto aqui, tá? Então, vamos lá desenhar esse gráfico. Fazer de verde, de azul. Se eu fosse desenhar esse gráfico de uma forma normal, ele completo, ele seria assim, ó. Cresce. Ui! Ele seria uma parábola, né? Uma concavidade bem para baixo, né? Ela ia cortar aqui no menos 5, ia cortar aqui nesse valor aqui. Tranquilo? Só que eu posso desenhar esse gráfico completo dessa forma? Não. Não. Esse gráfico só vale desse ponto aqui, ó, para frente. Então, eu vou deixar, eu vou desenhar ele todo aqui e vou apagar, ó. Isso aqui não vale. Isso aqui também não vale. Nada disso aqui vale, porque não está no domínio que eu estou dizendo que é ele. Aqui também não. Começa só a partir daqui. E a gente vai desenhar esse gráfico. Está dizendo aqui que é maior ou igual a 1. Se é maior ou igual a 1, ele é bolinha fechada. Bolinha fechada. Então, esse aqui é o gráfico dessa questão. Entenderam como funciona? Sim, que gráfico mais doido, professora. São 3 gráficos. É esse gráfico aqui, que é o f de x igual a 2x. É esse gráfico f de x igual a x mais 3 nesse trecho. E nesse trecho, f de x igual a x ao quadrado menos 5. Apesar de não parecer, isso aqui é uma parábola. Entendeu? Tranquilo? Posso prosseguir? Qual a próxima dúvida aí de vocês? Lara, fala aí, Lara, qual a sua dúvida? Então, naquela questão que eu mandei, eu não consegui resolver F. Não, me diga o número da questão. É questão 3, Tá. na letra B. A questão 2, ninguém teve dúvida, né? Não, a 2 eu consegui. Alguém teve dúvida na 2? Não, né? Tranquila essa 2. Então tá. A 3. Eu dei um gráfico, pedi a lei. Certo? Então, eu tenho aqui esse gráfico. Esse gráfico vai ter uma lei. E eu pedi para fazer a função f de x igual a 5, verificar no gráfico as soluções encontradas. E para que valor real de k, a equação f de x igual a k apresenta soluções. Então, vamos lá. Como é que eu defino a lei disso aqui? Eu estou vendo que é um Vzinho. Um Vzinho é uma função modular. O que significa que ela é uma função modular? Significa que antes de ter esse Vzinho, essa função ela era dessa forma. Ela era assim. Porém, como é em módulo, a gente não tem esse valor aqui negativo. Esse valor vai para cima positivo. Então, eu tenho que achar a equação das duas retas. Como é que eu acho a equação das duas retas? Eu vou ter uma função f de x aqui e eu vou ter outra função f de g de x. Vou chamar de g de x. Tá? Como é que eu acho a função f de x? Eu tenho 2 pontos. Dado 2 pontos, eu encontro uma equação de primeiro grau, né? Então, primeiro aqui, eu vou fazer por um método para achar o valor de A.
que é dado por delta y sobre delta x. Conteúdo passado, taxa de variação, né? Qual é o valor de delta y? A variação aqui, 3 para 2, que é 1, né? Qual é a variação em x? A variação de 2 até 1, que também dá 1. Então, o meu valor de A deu 1. Aí eu escolho um outro ponto aqui. Vou pegar esse ponto A. A ordenada do ponto A me dá 1 e 2. 1 em x e 2 em y. O que eu consigo fazer com essa coordenada do ponto A? Eu consigo substituir os pontos na minha equação geral, que é f de x igual... Ou f de x ou y, né? Tanto faz. Vamos botar y. YA é igual a XA mais B. Então, eu consigo substituir nesses pontos aqui. Quem é Y? Quem é Y? 2, não é? 2. Então, 2 é igual a A vezes... Quem é XA? 1 mais B. Se eu não tivesse o valor de A, vocês iam ter que fazer o ponto B e fazer um sistema. Mas como eu sei que o valor de A é 1, eu consigo achar o valor de B rapidinho. Porque que vai ficar mais B. Aqui eu tenho 2. E esse A vezes 1 dá 1. Então, jogo pro lado de cada menos 1. Então, 1 é igual a B. Quem quiser jogar ao contrário, B igual a 1, também não tem problema. Tá certinho. Então, B deu 1. Então, qual é a função aqui? F de x é igual a x mais 1. O A é 1, não precisa colocar, tá? Então, essa função aqui. Quando x é 1, y é 2. Quando x é 2, y é 3. A função é x mais 1, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 3. Se aqui fosse 3, aqui seria 4. É 3 mais 1, 4. Se aqui fosse 6, aqui seria 5. Se aqui fosse 4, aqui seria 5. Tranquilo, né? Isso aqui? Essa primeira parte, sim. Pronto. Beleza. Agora eu vou fazer a segunda equação. A mesma coisa. Mesminha coisa. Eu não vou fazer, não. Vou deixar vocês fazerem. Mesma coisa, ó. Só desenhar o triângulozinho aqui, achar quem é o A, ó. Só fazer aqui, ó. Isso é meu delta Y. Isso é meu delta X. Quem é delta Y? Y0 menos Y1 menos Y0. Esse é o Y1. Esse aqui é o Y0. É 2 menos 6, né? Ou não? Menos 6 com menos 2. Vou deixar aqui montado para vocês fazerem. Quem é delta Y? Y1 menos Y0. Y1 é menos 6. Essa é a letra B, né? Que eu tô com dúvida. Não, essa é a letra A ainda. Eu fiz a função daqui de baixo, ó. Ah, tá. Falta a outra de cá. Delta Y é Y1 menos Y0. Y1 menos Y0. Delta X é X1 menos X0. X1 e X0. X0 tá aqui. X1 tá aqui. X1 menos X0. Vai achar a variação de 2 aqui, né? 2 aqui. E aqui de 4. 4 por 2, 2. Só tem que conferir o sinal. Se dá positivo ou negativo. Vai ser 2. Vai ser menos 2, né? Porque tá descendo, decrescente. Então, provavelmente, o A vai dar menos 2. Vou fazer aqui, ó. A variação em Y deu 4, ó. 1, 2, 3, 4. A variação em X deu 2. Quando eu fizer 4 dividido por 2, dá 2. Só que o valor de A, como tá descendo, ela é negativa, menos 2. Mas dá para você substituir os pontos já no negativo. Substituindo os pontos certinho. Deu A isso. Aí vocês vão pegar um outro ponto aqui. Pode ser esse. Menos 6. Não, menos 1 com 6. Esse ponto C. O ponto C
é o ponto menos 1 em x e 6 em y. Aí vocês vêm e substituem. YB é igual a XB mais B. Coloca XB aqui, coloca YB aqui e vai achar, bota o valor de B. Quem é o valor de B? O valor de B é onde corta o eixo Y, então B é 4. Ó, já achei que B é 4. Então, já achei a função toda, né? Acabei fazendo tudo, ó. F de x é igual a A, que é 4. 1 menos 4. Menos 2, né? A é menos 2. X mais B, que é 4. Então, nós temos essa função aqui. Beleza. Aí, na questão, eu peço que você resolva a equação para x igual a 5. Como é que eu vou saber? Eu já sei, né? Já respondi para vocês. Quando x for 5, qual é a imagem? 6, né? Porque f de 5, eu vou usar a função de k, ó. Que é acima de 5. Até o 1 vai... Aqui é a lei, vai até 1. Se x maior ou igual a 1, vai essa lei de k. Se x for menor que 1, vai essa lei de k. No caso de 5, a lei vai à segunda lei. A lei dessa equação aqui, x mais 1. Então, 5 mais 1 é 6. Essa é a letra B. Tranquilo? E aqui está dizendo que para os valores de k, a equação f de x igual a k apresenta soluções? Está dizendo para que valores reais de k que ele vai apresentar soluções. Ou seja, para todos os valores ele vai... Qual é o valor? Isso aqui é a imagem, ó. K é imagem. F de x igual a k. Então, aqui é a imagem. Qualquer valor abaixo disso aqui não tem solução, tá vendo? A reta só tá acima. Então, esses valores daqui para baixo não tem solução. Ou seja, para k menor ou igual a 2, menor ou igual não, para k igual menor que 2, a função f de x igual a k vai existir uma solução. Para qualquer valor de k, y, tá? F de x não é y? Se f de x é y, dizendo que f de x é k, então y é k, é a imagem. Então, para todos os valores aqui, ó, de y abaixo do 2, ele não tem solução. Só vai ter solução para os valores de k maiores ou iguais a 2. Tranquilo? Entenderam? E aí, amores? Diga aí, raciocina aí, presta atenção aí. Vê o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Vou abrir mais aqui, tá? Eu também estava com dúvida nessa questão, professora, mas ficou claro agora. Ficou, né? É só pegar os pontos. Peguei 2 pontos, eu consigo montar a reta. Aqui de 2 pontos eu monto a reta. Achei as duas funções. Ô, professora, dá para resolver só a partir de sistema, né? Então, eu não precisei fazer sistema porque eu calculei o A. O A é 1. Quando eu jogo A igual a 1 aqui, eu já vou ter que 2 é igual a A mais B. Então, já sei que A é 1. Então, eu sei que 2 menos 1 é igual a B. B é igual a 1. Já sei isso aqui. Isso aqui, de certa forma, é um sistema. Mas é um sistema mais simples, porque eu já achei o A fazendo taxa de variação. Mas só dá para responder de forma de sistema.
Professora, você vai colocar essa gravação no mudo? Vou. Posso prosseguir? Pode. Pode. Alguma pergunta? Não, né? Não, era só essa a minha dúvida. Tá. Alguma outra dúvida? Alguma outra dúvida, gente? Se não tiver mais dúvidas, eu encerro aqui. Essa aqui é muito fácil. Vou fazer um exemplo dessa. Eu tenho aqui uma função assim, outra função assim. Aqui está a bolinha fechada e aqui está a bolinha aberta. Aqui está no 1,5 e aqui está no 2,3. Qual é a lei dessa função? Isso aqui é uma função constante, que é com f de x igual a quanto? Quanto, gente? Quem é y? X mais 3. Ah, não. X, ali é 2,3? É 2,3. X mais 2,3. Não. Constante. Constante não tem x. Se essa função daqui é constante. Não tem x? Tem Não. x? Então vai ser f de x igual a quanto? 1,5. Negativo. É só isso na questão 4? É. Ah, tá. Na questão 4, não, na questão 4 ele pede a lei. Eu não dei Ah, a sim, sim. lei aqui. Dei as duas leis. Entendi. É só isso a questão 4, pegar as leis. A letra B faz igual a outra que eu expliquei, pega os 2 pontos. Achar A e B. Quer mais dúvida? A questão 7, a gente vai fazer vários gráficos? Tá, a questão 7 eu pedi uma sequência. Eu vou substituir aqui os valores. Tenho aqui f de x é igual a módulo de x mais 8 menos 3. Passo a passo. Como é que é o gráfico? Ele pede para fazer o gráfico. Como é que ele pede na questão? Mostra o gráfico, a sequência. Então, posso fazer com sequência de que forma? Eu sei o gráfico de x, que é assim. E o gráfico de x menos 1 é assim. Então, o que a gente tem? Esse é o gráfico padrão. F de x igual a x. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou construir a sequência. Quando eu tenho aqui dentro x mais 8, significa que eu posso fazer x mais 8 igual a 0, x igual a menos 8. Então, significa que esse gráfico ele pode deslocar para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, meu gráfico está deslocando para onde? Para a esquerda. Porque x é igual a menos 8. Vamos supor que o menos 8 está aqui. Então, o gráfico vai deixar de ficar assim. E o gráfico vai passar a ficar assim, ó.
Tranquilo? Vai ficar assim. Só que além desse menos 8, eu tenho um menos 3 aqui. O que esse menos 3 faz? Desloca para cima, desloca para baixo. Aqui desloca para a direita, ou desloca para a esquerda. Aqui vai para baixo. Então, eu vou ter aqui um deslocamento desse gráfico de menos 3 para baixo. Então, esse gráfico não vai ficar assim. Pronto. Então, eu vou ter um deslocamento de menos 3. Então, ó. 1, 2, 3. Eu tenho aqui o menos 3. Ui. Pronto. Então, esse vértice aqui, ele vai deslocar 3 casas. Em vez de tocar o eixo X, ele vai tocar o menos 3, o menos 8. Com essa é a coordenada do vértice. Então, significa que esse vértice vai deslocar 3 casas. Então, vai ser aqui. Então a gente vai analisando a lei e vai construindo os gráficos. Menos 3. Assim. Esse é o gráfico passo a passo que eu tô pedindo. A outra forma de resolver é mais difícil. A outra forma de resolver é usando a definição. Você pega o valor positivo, desenha o gráfico dele positivo. Aí você tem que fazer as raízes daquele processo. Aí você pega o gráfico negativo, menos 3x menos 8. Então, como é que eu vou fazer? Eu errei aqui. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar assim, ó. F de x é igual a menos x menos 8 menos x, menos 2 menos 3 dá quanto? Menos 11. Esse gráfico é o gráfico x mais 5. E esse gráfico de cá é o gráfico menos x menos 11. Beleza? Se eu tivesse traçado, eu ia traçar igual você tem na outra questão. Achando as raízes e vendo onde corta os círculos. Entenderam? Sim. Mais alguma? Eu acho que não. Alguém Vai, tem pessoal. alguma dúvida? Gente, diga aí, vocês. Ó, eu vou ter que começar um outro atendimento agora, de outra turma. Mas Kaique vai iniciar com o atendimento. Se vocês tiverem dúvida, por favor, peço que vocês procurem o atendimento. Quem está precisando de ponto, participe do atendimento. Porque vai contar no conselho de classe. E além de contar no conselho de classe, com interesse e participação, vai contribuir com que vocês passem de ano sem recuperação. Tentem passar de ano sem um conselho. Mas se precisar de conselho, vai estar contando a participação e o interesse dos alunos. Tá bom? Precisa colocar o nome, professora, no chat? É bom, coloca o nome aqui, todo mundo, ó. No chat, por favor. Então, meus amores, eu vou encerrar a aula agora, tá? Só terminei de colocar o nome no chat. Todo mundo tá entendendo? Isaac, Milena, todo mundo entendeu essas questões? Eu não vou continuar o atendimento porque eu tenho outra turma para atender agora, tá?
O atendimento é de 50 minutos. Hoje a gente teve um atendimento de 1 hora. A gente sempre passa, né? Sempre acaba ficando de 1 hora. Ou até mais tempo, né? Então,